Oi, oi, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. E nós vamos iniciar mais uma semana e mais um conteúdo aqui de física, tá? Então, continuando nessa parte da dinâmica da física, nós vamos ver o capítulo 12. Vamos falar sobre atrito. Vocês vão falar assim, professora, mas a gente pulou o capítulo 11? Não, a gente não pulou o capítulo 11. Nós vimos o capítulo 11 junto com o 10, que o 10 eram somente definições e o 11 eram aplicações. Então, eu coloquei tudo junto, a gente já estudou a teoria e já aplicamos a teoria, tá? Por isso que o capítulo 10 foi tão extenso. E hoje a gente vai ver o capítulo 12, uma única aula, que vai falar sobre atrito. Atrito não é um assunto tão difícil, tem alguns conceitos novos aí para nós, mas vocês vão ver que são conceitos simples, tá? Então, vou fazer uma breve introdução, antes de a gente começar a falar dos atritos em si, das equações e desenvolver os exercícios. Então, o atrito certamente existe, mas em todas as circunstâncias em que havia objetos em contato, fizemos a opção de desconsiderar a ação. Então, principalmente o que a gente estudou no último capítulo, no capítulo 10, sempre a gente acabava desconsiderando o atrito. Sempre a gente tinha um fio ideal, um sistema ideal, uma superfície lisa. Então, a gente sempre desconsiderou o atrito para ficar mais fácil a gente calcular. Agora, a gente vai obter uma situação real, com movimentos reais, e a gente vai ter uns resultados mais aproximados. No entanto, são pouquíssimas situações em que realmente podemos fazer isso, né? São poucas situações que a gente pode desconsiderar os atritos. Inclusive, há fenômenos que simplesmente não ocorreriam se atrito não existisse. Então, por exemplo, a gente não conseguiria andar se não existisse um atrito. Aqui a gente está andando normalmente, uma pessoa andando, e o que acontece quando a gente tem um chão molhado? Quando a gente tem um chão molhado, ou normalmente quando a gente tem a presença de água, a gente diminui o atrito. A gente vai entender daqui a pouco o porquê disso. E o que acontece quando o chão está molhado? Fica mais fácil a gente escorregar, porque o atrito entre o nosso calçado e o chão diminui. Diminuindo o atrito, não tem nada que nos segure. Então, a hora que a gente faz esse movimento, né, com o pé, de empurrar para trás, não tem nada que empurra a gente para frente no sentido contrário. Os pneus também, porque que o pneu de carro, né, de caminhão, de moto, enfim, eles têm todas essas ranhaduras aqui. Ah, porque é bonito? Não. Porque um pneu quando tá assim, que a gente conhece ele como careca, ele diminui o atrito. Diminuindo o atrito, quando você freia, vai demorar mais tempo para, por exemplo, parar. Ou até não acelerar. A hora que você acelera, você faz um movimento semelhante ao pé, de empurrar para trás, né? Então, a hora que você acelera a roda, empurra o asfalto para trás. Se ele estiver nesse movimento, ele vai ter que empurrar muito mais para compensar. Então, você vai acabar gastando mais combustível para compensar um pneu que se estivesse novo. E, por exemplo, quando vocês vão num parque aquático, por que os tobogãs têm água? Por que quando você vai no escorregador que não tem água é mais difícil, né? Você pode até observar as crianças brincando no parque, quando estão no escorregador, às vezes eles param no meio do escorregador. Por quê? Por causa do atrito, né? Então, o escorregador tem muito atrito. Então, quando a gente vai num tubo água que contém a água diminui esse atrito e acaba facilitando a nossa descida. Então, o que é atrito, né? Atrito é uma força de resistência ao movimento relativo, ou a iminência de movimento entre duas superfícies em contato. Tá? Então, pegando a primeira parte, falando que é uma resistência ao movimento. Então, se eu estou andando, que eu faço esse movimento, ele vai criar uma resistência a esse movimento. Nesse caso, é uma resistência boa, que é a resistência que dá um impulso para a gente conseguir sair do lugar. Quando você vai, por exemplo, andar no gelo, se você tentar andar assim, você não vai sair do lugar, né? Você vai ficar ali, você só vai escorregar, não vai sair. Então,
atrito é justamente essa força contrária ao movimento. Se eu for puxar um objeto, o atrito, ele vai estar fazendo uma força em sentido contrário. Ou ele fala que na iminência do movimento, vamos supor, você vai começar a empurrar um objeto, né? Um sofá está lá parado. Então, você vai ter que aplicar uma força para esse sofá sair do local. E essa força, ela tem que ser maior do que o atrito que existe entre o sofá e o solo que ele está. Então, aqui a gente vai estudar dois tipos de atrito. Nós vamos estudar o atrito dinâmico ou cinético. Então, depende do escritor do livro, né? A nomenclatura pode ser uma ou outra. Mas atrito dinâmico ou cinético é quando a gente já está com o objeto em movimento. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar agora de início, que a gente vai fazer várias contas agora de início. O atrito estático é quando o objeto está parado na superfície. É o caso do sofá. Se vocês observarem, quando o sofá está parado, você vai empurrar, você tem que aplicar uma força maior de início. E depois você pode até continuar com uma força constante um pouco menor, que ele vai continuar se movendo. Né? Diferente de quando ele está parado. Se você aplicar uma força e manter ela constante, essa força não for suficiente de início, não vai sair. Você tem que chegar e dar um empurrão para ele sair do lugar depois começar o movimento, certo? Então, vamos falar agora do atrito dinâmico ou cinético. Vocês vão ver que eu vou chamar ele somente de dinâmico daqui para frente. Então, aqui, ó, tá até um desenho. Quando a gente tem um atrito estático, a gente vai comentar isso aqui um pouquinho mais, vocês podem ver que a força que a pessoa tem que aplicar ela é muito maior de início. Então, tanto que vocês podem ver aqui, ó, que o vetor da força 1 é grande e o vetor do atrito também é grande. Já que quando está em movimento, a força é menor. Vocês podem ver que o vetor aqui é menor do que esse. E mesmo assim, ó, né, pelo desenho, dá a impressão que ele está se movendo. E o atrito cinético, então ele é um pouco menor do que o atrito estático. Vocês vão entender o porquê que acontece isso, mas agora a gente vai focar somente nesse conceito aqui, nessa parte de atrito cinético, somente nessa situação. A força de atrito, a gente vai chamar de F(AT), é tangencial à trajetória, tá? Então, se a trajetória sua é aqui, a força de atrito é aqui, tá? Então, tangencial quer dizer que elas nunca se encostam. Elas vão sempre continuar dessa forma. E tem sentido oposto à tendência do movimento. Então, igual eu falei, se você está fazendo uma força para cá, para movimentar para cá, o atrito é em sentido contrário. Então, por exemplo, aqui nessa primeira situação, a velocidade está para a direita, o atrito está para a esquerda. No segundo, a velocidade está subindo a rampa, o atrito vai estar descendo a rampa. No terceiro caso, agora a velocidade está para baixo, o bloco está descendo a rampa, então o atrito vai estar subindo a rampa, tá? Então, o atrito sempre ele é um sentido contrário ao movimento. A intensidade da força de atrito independe da área de contato das superfícies dentro do amplo limite. Então, assim, independe da área de contato. Se você arrastar um sofá que tem 4 pezinhos, então as áreas vão ser pequenas, vai ser a mesma coisa que você arrastar o mesmo sofá se ele tivesse a parte toda dele encostada no chão. Tá? Então, essa área de contato não vai interferir, né, no nosso atrito. A quantidade que está encostado não vai interferir, certo? Então, se eu pegar esse bloco aqui, ou um bloco pequenininho, não vai interferir. Se eu colocar ele deitado ou em pé, vai ser a mesma força de atrito. Para duas superfícies em contato, a intensidade máxima da força de atrito é diretamente proporcional à intensidade da força normal do contato. O que ele quer dizer? Gente, o que é força de atrito? Força de atrito é um μ vezes a normal. A gente estudou bastante normal no capítulo anterior,
E até então a gente não tinha uma aplicação muito lógica, tá? Porque ela está relacionada diretamente aqui com o atrito. Então, vocês sabendo a normal, vocês conseguem saber o atrito. E o que é esse μ, gente? Esse μ é uma constante de atrito, tá? Então, essa constante, ela depende de várias situações. Por exemplo, você vai descer uma rampa. Se você for descalço, é um atrito. Se você for de chinelo, é outro atrito. Se você for de patins, é outro atrito, tá? Então, essa constante de atrito, ela depende não só da superfície, mas também do objeto, do material do objeto que está na sua superfície tentando ser arrastado. Tá? Então, a origem do atrito. O atrito é uma força que decorre da interação entre as superfícies, que foi isso que eu acabei de comentar com vocês. Essa interação pode ser analisada do ponto de vista mecânico e até atômico. Então, do ponto de vista mecânico, seria a gente pegar uma lixa, né? Até uma lixa de unha, uma lixa de superfície, de objeto, e vocês vão ver que existe essa irregularidade, essa rugosidade. Quanto mais rugoso, teoricamente, maior vai ser o atrito. Então, para eu passar uma lixa sobre uma superfície, eu tenho uma quantidade de atrito muito grande. Diferente se eu pegar um papel e passar ali. A força que eu vou ter que aplicar vai ter que ser muito maior numa lixa do que num papel. Ou a gente pode ter a respeito de superfícies que a gente não vê essa rugosidade, que seriam questão atômica, tá? Então, se a gente pegar um espelho e passar numa superfície, ele tem uma certa rugosidade, tá? Só que a gente não consegue enxergar essa rugosidade a olho nu. A gente precisa de um microscópio, um telescópio, né? Enfim, algum instrumento que amplifique para a gente enxergar essa rugosidade. Então, quando a gente amplifica, aqui a gente tem dois objetos sendo raspados que teoricamente a gente não vê essa rugosidade, mas quando a gente amplia, a gente consegue ver que existe esses dentinhos, essa rugosidade entre esses dois objetos, né? Entre o piso e o cubo, por exemplo. Sempre entre uma superfície e a outra, onde está havendo atrito. E essas rugosidades, quando são empurradas, são mexidas, elas vão se encaixando. Então, quanto mais rugoso, né? Mais se encaixa uma na outra. Quanto menos rugoso, menos se encaixa e menor o atrito. Então, o atrito nada mais é, gente, do que essa rugosidade que existe na superfície. Aí vocês vão me argumentar assim, professora, então a gente pode deixar a superfície totalmente lisa, que não vai haver atrito. Não é bem assim não, tá? É o que está explicando aqui, porque quando a gente deixa uma superfície muito lisa, né, a gente vai lixando, lixando, lixando até deixar ela lisa, e outra superfície também, começa a ocorrer uma interação molecular. Aqui está falando isso. Começa a haver uma interação molecular entre o átomo de uma superfície e o átomo da outra. E essa interação tem forças elétricas, né? Forças de aproximação aí, forças de atração. Então, vai haver sempre uma força aí de atrito. Tem situações que é interessante diminuir essa força de atrito. Então, a gente pode até tentar diminuir, só que a gente chega num limite ali que a força atômica ela acaba sendo maior do que do atrito, da rugosidade, tá? E tem situações que a gente quer ter muito atrito, tipo um pneu, enfim. Até aqui na mão, né? Quando você quer esquentar a mão, aqui no caso, a gente não tem isso no Tocantins, mas lá, quando a gente vai para o sul, na época do inverno, a gente quer esquentar a mão, o que a gente faz muito é isso daqui, né? Porque o próprio atrito, ele gera uma perda de energia. E nesse caso, esse perda de energia vai ser na forma térmica, né? Que vai esquentar aqui, vai aquecer e vai liberar numa forma térmica, certo? Então, falando desse atrito dinâmico cinemático, tá? Então, o atrito dinâmico que ocorre entre as superfícies em movimento relativo não depende da velocidade do deslocamento entre elas. Então, eu posso estar num carro a 10 km por hora, a 100 km por hora, esse atrito não vai depender da velocidade.
Ele depende desse coeficiente de atrito que eu comentei antes. E esse coeficiente de atrito depende exatamente das superfícies que estão em contato. Então, por exemplo, se eu tiver um contato entre aço e teflon, vocês sabem que o teflon ele quase não tem rugosidade, né? Se vocês pegarem uma panela de teflon, desliza o objeto ali sobre ela. Então, esse coeficiente de atrito dinâmico é muito baixinho. Diferente se eu pegar um contato entre aço e aço, que a rugosidade dos dois são grandes. Então, esse coeficiente dinâmico vai ser de 0,57. Esse coeficiente dinâmico, gente, ele sempre vai ser um número, vamos falar assim, pequeno, menor que 1, tá? Por quê? Porque ele é uma relação exatamente entre duas forças. Por isso que ele não tem unidade aqui, tá? E ele tem que ser menor que 1, porque senão você vai ter uma força maior que a normal para ser aplicada, tá? Então, é mais lógico você erguer o objeto que você arrastar nessa situação.